Ora, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, onde quer que estejam a ver este episódio dos Museus em Diálogo, que é sempre um prazer enorme, porque divulga os museus, os pequeninos, os grandes, os ricos e os pobres, da comunidade dos países de língua e expressão portuguesa. E hoje, não podia ser melhor, não saímos do país, ficamos em Portugal, mas vamos para o norte. O nosso diálogo é hoje entre Guimarães e Lisboa, e tenho comigo o prazer enorme de ter uma convidada especialíssima, a doutora Isabel Fernandes, que é diretora do Museu de Alberto Sampaio, Paço dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães. É que não é coisa pouca, não é, Isabel? Não. Obrigada. É um gosto de estar aqui contigo e partilharmos. É um prazer enorme conversar contigo, é isso. Então vamos lá divulgar o Paço, mas antes disso, eu ia começar por te perguntar como é que tu chegas ao Paço, ao museu, como é que tu chegas ao mundo dos museus, quer dizer, como é que a tua vida se desembrulha de maneira a estares hoje onde estás? Olha, vou começar bem lá atrás. Isso. Eu comecei pelas bibliotecas, fui fazer o curso de bibliotecária e arquivista a Coimbra, sou do Porto, e fui fazer a Coimbra. Pois tens sotaque, tu tens sotaque, já te disseram. Claro. Nunca percas o sotaque, nunca Não, percas, claro é uma que coisa não. ótima. Claro que não. E foi o Manel Real, que era na altura diretor da Biblioteca Pública de Braga, porque eu já tenho uma idadezinha e fiz cívico, não é? Um ano intermédio, e já gostava de bibliotecas e museus, e no cívico nós escolhíamos para onde íamos. E eu escolhi bibliotecas e museus. E fui ter à Biblioteca Pública do Porto, onde o Manel Real era bibliotecário na altura. E o Manel convenceu, já queria ir para bibliotecas, e o Manel disse, sim, pronto. E acabei, de quem sou amiga mesmo, Claro. da família. E acabei por ir fazer o curso, a licenciatura em História, e no meu último ano de História, em simultâneo, acumular com o curso de bibliotecária arquivista em Coimbra. Sim, o que hoje se chama o BAD, naquela altura provavelmente não se chamava. Era BAD já na altura. Já era BAD. E a Associação dos Bibliotecários e Arquivistas, ainda por estudante. E, portanto, fiz o curso, faltava uma disciplina para terminar o curso, com muita pena das minhas professoras na altura, que não acabei, e o Manel disse-me, olha, eu preciso de alguém para a Casa do Infante, porque vamos ter um museu, podias ir fazer no Porto, e eu, está bem, felizmente os meus pais sempre me apoiaram nestas minhas andanças, e inscrevi-me em Lisboa, no curso de bibliotecária arquivista, na Maria Antónia Pinto Matos, a Inês Ferro. Claro. Uma série de pessoas que estão hoje, o Fernando António Batista Pereira. Fernando António Batista Pereira. O Passamento Pinto, todos desta altura. E eu disse, 170 candidatos, eu não vou entrar. Mas pronto, lá concorri, e quem é que me deu a bibliografia para ler? A doutora Maria Emília Amaral Teixeira, que foi diretora do Alberto Sampaio e do Soares dos Reis, uma grande senhora dos museus, aqui do Norte. Nem sempre lembrada, não é? Não, é pouco lembrada, é. Mas devia ser um trabalho mais notável, quer no Alberto Sampaio, onde estudou eleições, quer no Soares dos Reis. E, portanto, foi com o empurrão do Manel, do Manel, e com a doutora Maria Emília a dar-me bibliografia, que eu concorri, e ficamos, portanto, desses 170 entraram 30 e eu fiquei em 7º lugar. Uau! Isso é fantástico, bem, bom! Em 170 ficaste em 7º, isso é extraordinário. Eu a contar que não ia aqui fazer o de bibliotecária arquivista, terminar, porque não queria para Lisboa. Portanto, eu teria sorte quem hoje entra para o ensino, como na minha altura eu também tinha boa média, portanto eu acabei o curso e concorri. E fiquei colocada em Bragança ou assim, mas depois entrei para o curso de conservadora de museu em Lisboa, e os meus pais continuaram a dizer, e fiquei castigada no ensino, portanto desisti, durante 2 anos não podia dar aulas. Pois, quem desistia, não é? Eu até agora também, e portanto fui fazer o curso de bibliotecária
para Lisboa, eu costumo dizer com a proteção da doutora Maria Emília Amaral Teixeira, que me dá um gozo enorme ter vindo vir a ser diretora do Museu de Alberto Sampaio, onde ela foi uma excelente diretora. Claro. E assim, portanto, entrei no mundo dos museus, não fui, os meus colegas foram todos para museus, enfim, para situar as pessoas hoje da DGPC, não é? Na altura não. Olha, tu estás congelada, mas não faz mal, estamos-te a ouvir. Agora sim, agora sim. Ficaste um bocado congelada. A ligação aqui não é muito boa. Não, é essas pedras, se essas pedras falassem, meu Deus. Olha, mas continua lá, então, fizeste o curso de conservadora de museu. E quando saí, eu estava a pensar ficar no Museu de Arqueologia em Braga, porque precisavam também de alguém, eu tinha andado pela arqueologia, claro. Foi um projeto. Na vida nós vamos encontrando projetos que não vão para a frente, e esse do Museu Dom Diogo de Sousa não foi para a frente, mas não que é pior, eu vejo sempre os lados positivos. E, entretanto, um amigo meu tinha-me dito que precisavam de um conservador de museu no Museu de Olaria de Barcelos, que estava a avançar. E eu disse, então, porque não? Tenho o curso. Porque não? E claro. Também ninguém concorreu, portanto fui candidata, não sei se houve uma candidata, eu acho que não houve mesmo ninguém, naquele, eram outros tempos. Olha, hoje, se fosse hoje. Meu Deus, eram milhares, hoje eram milhares. Com os cursos de museologia que há, sim. Também, claro, na altura tinha havido o curso, por exemplo, da Maria João Vasconcelos, que saiu há pouco tempo do Museu Soares dos Reis. Soares dos Reis, claro, claro. Não tinha, olá, Maria João, beijinho das duas. Não tinha, depois houve um hiato, porque nós não estamos a falar de cursos no âmbito das universidades, que não pois havia. Não, era fora, claro. Claro, num curso no âmbito eu já nem me lembro, Museu da Arte Antiga. Do IPPC, não do IPPC. O da Maria João foi do Museu da Arte Antiga. O meu foi organizado no tempo da Natália Correia. Foi organizado, sim. A Natália Correia Guedes, sim, foi organizado pelo IPPC esse. E depois, durante muitos anos, não houve mais nenhum, e depois surgiram as universidades, e hoje temos os formatos. Mas não, olha, então vais para Barcelos de malas aviadas, certo? Sim. E descubro a olaria. O mundo dos museus. Aí descobres várias coisas. Descobres na prática, porque ainda só tinhas a teoria, não é? Descobres o mundo dos museus. E nunca mais voltas aos arquivos nem às bibliotecas. Portanto, a tua vida fica definida. Não. Embora haja muitos cruzamentos, não é, Isabel? Há muitos cruzamentos entre os museus e as bibliotecas. Portanto, eu tenho com a Maria dos Jesus Montes do ICOM, não é? Tenho dito muitas vezes que nós devíamos trabalhar mais com o mundo é o GLAM, é o chamado GLAM, não é? Galleries, Libraries, Archives and Museums. Sim, quer dizer, mas em Portugal é ABAD. É ABAD. Pois, mas não há transversalidade, infelizmente, não é? Não há assim tanta transversalidade a trabalhar entre... Mas devia, sabes? Eles têm muitos anos de prática noutras áreas. Pelo amor de Deus, estão a milhas de nós, pelo amor de Deus. Nós temos bibliotecas, o Alberto Sampaio... Mas também têm objetos, ouve lá, desculpa lá, também só têm um tipo de objetos. Nós temos toneladas de tipos diferentes de objetos, não é? Portanto, é muito fácil catalogar livros, aquilo é deixar para 3, que me perdoem os bibliotecários. Mas é verdade, quer dizer, não há assim muita diversidade. Quando tu tens bichos, história natural, quando tens árvores vivas, quando tens... sei lá, quando tens panos de arminho, quando tens, sei lá, panos de altar, pintura, escultura, como é que tu vais, quer dizer, uniformizar aquilo tudo do ponto de vista da documentação? É complicado, é complicado. É mais complicado, mas é uma questão de metodologia. Pois é. Que eles têm, não é? É verdade, tens razão. É claro que temos um mundo temos muitos problemas mais complexos, enquanto que um livro é papel, digamos que o material é o mesmo, nós, se tivermos um museu que tenha uma águia e que tenha um texto... olha, basta um relicário do século XVII que nós temos e depois as águias e tudo. Portanto, arrebenta logo com a base de dados. Exatamente. Mas o que eu queria dizer é que os museus também
começaram relativamente especializados, não é? Portanto, pintura, escultura, tal, gabinete de desenhos, e depois havia outros de História Natural. Mesmo dentro de História Natural havia os de Mineralogia, ou seja, havia os museus de tipo disciplinar, Arqueologia, não sei o quê. É só mais recentemente que tu começas a ver um museu que tem uma transversalidade nas humanidades, tem história natural, as ciências, não sei o quê. E, portanto, isso causa desafios também às bases de dados, que é um problema recente, não é assim um problema do século XIX, quer dizer, isso aí era tudo trivial. Cada museu tinha a sua, não é? Não sei, quando tu falas nos museus, por exemplo, nos museus distritais, tu é verdade, consegues tens razão. Percebes? Tens já aí uma variedade de coleções. Desde os anos 30, desde os anos 30 em Portugal. Nós Exatamente. perdemos foi esse tipo de... Porque no mundo dos museus há modas, como há em tudo, tens razão. não é? E, portanto, houve as juntas distritais tinham, por exemplo, o que é uma coisa que eu lamento imenso, ter terminado o Museu de Etnografia e História do Douro Litoral, no Porto. É verdade. O museu em que trabalhou o Fernando Lenhas, o arquiteto Fernando Lenhas, que fez Conímbriga, fez o Museu de Conímbriga, que tinha um espólio notável. Eu fui buscar o de Olaria para ir para o Museu de Olaria de Barcelos, não é? Escrevi, olha, era a Raquel, diretora, eu não conhecia a Raquel de sítio do IPM, no IPM. Uma carta IPM, escrevi-lhe uma carta, era eu ainda conservadora do Museu de Olaria, escrevi-lhe uma carta a dizer, senhora diretora, faz favor de passar para cá. Mas somos no Museu de Olaria, temos uma coleção, tem que estar estudada, e gostaríamos muito que a coleção da etnografia, porque sabia que eles estavam, digamos, a desmembrar as coleções. Claro. E a Raquel mandou um cartãozinho manuscrito a dizer, a Raquel, que não sei se ela nos está a ouvir, ainda ontem estive com ela. Se calhar. Excelente relatório, é bom ver museus, é um museu municipal, não é? Claro, e eu, que eu não conhecia, não é? Que fiquei muito orgulhosa e consegui que a coleção viesse para o Museu de Olaria, não é? É excelente. E pronto, isso... Bem, mas voltando a ti, que a gente agora estava aqui até à meia-noite a falar. Voltando a ti, tu estás em Barcelos e aí tu ficas alguns anos, é isso? E depois? Fico 15 anos. 15 anos, mulher! Muito tempo, a estudar, sabes o que é que eu estudava? Paneleiros. O que é que são paneleiros? São aqueles que fazem panelas, estamos no norte. Pois é. São aqueles que fazem panelas, o termo é esse. Agora de repente pensei, esta mulher passou-se completamente, tenho que desligar isto e voltar a não passar por há cima. Palavras que nós temos receio de usar, não é? Este politicamente correto, às vezes, eu explico sempre, é quem faz panelas, não é? E vou-te contar uma história muito engraçada, que eu acho que é muito piada. Adoro. Eu fiz o meu doutoramento sobre louça preta, portanto, sei qual é, linda, tomara eu ter. E corri o país todo preparando o doutoramento, são 70 e tal centros, com o meu marido sempre, que uma companhia fantástica, que não tem nada a ver com as minhas áreas. Ele é professor na Universidade do Minho e é da área de engenharias, mas tem um laboratório de análises químicas e, portanto, trabalha muito portanto, interessa-se em materiais, claro. Exatamente. Portanto, tem um levantamento das cerâmicas e com projetos nesta área de todo o país fantástico. E, portanto, fui ali em Trás-os-Montes e perguntei, olha aqui, então como é que chamavam as pessoas? E eles disseram, aqui é um nome, né? Chamavam paneleiros, mas não, os oleiros não gostavam nada. Não gostavam. E até diziam, faziam uma quadra. Eu disse, mas o senhor não se importa de me dizer, ora, assim, uma mulher com o marido ao lado, ele disse, não, desculpe isso. Não, desculpe, mas não vou dizer. Como é que eu vou fazer com que o senhor diga? Pronto, lá falei, depois fiquei com o nome do senhor e o endereço, e então resolvi escrever, quais computadores? Uma carta, manuscrita, senhor, não lembro. As pessoas agora esquecem. Sim. Senhor António, gostei muito de estar consigo e eu sei que por educação não me quis dizer a quadra, mas eu estou a fazer investigação e, portanto, precisava muito de saber se não se importa. E o senhor lá me respondeu à carta com a quadra. Escreveu a quadra. Escreveu. Olha, está no meu doutoramento. Puseste no doutoramento?
Olha, e tu lembras da quadra? Podes repetir aqui para nós? Não te lembras? Não, lembro-me perfeitamente, mas não repito. Só escrita. Lembro-me perfeitamente, mas não. Quantas asneiras tinha? Ok, já chega, está bem. Olha, pronto, então, entretanto fizeste o doutoramento, especializaste na área, não é? E tiveste 15 anos em Barcelos e depois abriu concurso em Guimarães, como é que foi? Não, o meu marido, eu estou casada há 38 anos, tantos como levo parabéns, da cerâmica, e o meu marido é professor da Universidade do Minho no Polo de Guimarães. Na altura, e portanto as pessoas não se lembram muito bem disto, mas na altura ir de Guimarães para Barcelos não havia autoestrada. Portanto, ele começou por fazer em 40 minutos e depois já era 1 hora e tal, o trânsito a aumentar, e ele também com mais responsabilidades na universidade. E começou a andar atrás de mim, a dizer, mas tu podias... E, portanto, ele andou a informar-se aqui, o que é que havia, e, portanto, eu trouxe-me para aqui para um projeto, tive num projeto sobre os vinhos verdes, criar uma rota dos vinhos verdes aqui tens uma norte. vida fantástica, super diversificada. Não, a sério. É giro, é giro. E ele queria muito que eu viesse para aqui. E na altura disseram, estávamos na altura da Expo, imagina, e o Fernando falou na universidade com uma pessoa que eu não vou dizer o nome, que eu prezo imenso, gosto imenso dela, que era professor catedrático na Universidade do Minho, quem o Fernando falou, disse, a minha mulher é de museus, está em Barcelos, ela gostava de vir para cá, porque se falava no Museu Afonso Henriques, na criação do Museu Afonso Henriques em Guimarães. Em Guimarães. E o Fernando falou e ainda tive uma reunião, mas o que disseram foi, não, vamos esperar, isto foi em 98, vamos esperar pela Expo, ver o que lá se usa de tecnologias e vamos precisar de 1 milhão, não era de euros, era de escudos, para fazer um museu. 1 milhão de contos? De contos. E ele disse ao meu marido, olha, nunca mais vão ter museu, quando se fala que se está à espera de não sei o quê. Eu, por acaso, lembro-me disso do Museu do Infante, do Museu do Afonso Henriques. Sim, eu lembro-me disso. Falar. Portanto, não temos Museu Afonso Henriques, mas depois abriu uma vaga para aqui, para o Paço dos Duques. Eu concorri por motivos vários, não fiquei. Entretanto, a doutora Manuela Alcântara deixou a direção de quem eu gosto muito, que era diretora na altura do Museu de Alberto Sampaio, mas estava a chegar até pelo limite de idade. Ela já tinha passado, na altura, os 66 ou 67, e com a Raquel, e abriram um concurso. E portanto, eu concorri. Aí concorreu uma senhora que era professora, não tinha habilitações, e fiquei. E entrei, vindo eu, vou voltar portanto, estamos em 2000. Em 99. Vindo eu do mundo da cerâmica de paneleiros, de louça preta, entro no Museu de Arte Sacra, um museu dependente da Administração Central, não é? Na altura o IPM, e só me lembro, um gabinete lindíssimo, bem mais bonito do que neste do Paço onde estou, muito bonito, e quando me apanhei sozinha e disse, o que é que eu agora vou fazer com isto? O que é que eu vou fazer com isto? O Museu de Arte Sacra, com estes santos todos, vindo eu de um museu, mas pronto, nós dos museus nós adaptamos, sabemos adaptar os projetos, sejam eles quais forem, não é? Exatamente. E, portanto, tive um bocado de medo, lembro-me escrevi um discurso. Mas percebo, Isabel, eu percebo perfeitamente o pânico, pelo amor de Deus, quer dizer. Ainda por cima a escala, não é? Tu passas do museu, não, isso é loucura. Com uma escala completamente diferente, com um peso. Eu no dia. E com um peso histórico no país, que já vamos falar sobre. Eu gostava muito que abordasse essa questão simbólica, não é? De Guimarães, etc. Aqui nasceu Portugal, aqui nasceu Portugal. Sem dúvida. Mas é que não haja dúvida. E portanto, eu tive as estudantas de posse na altura também não eram isto para os jovens museólogos que nos possam estar a ouvir, não era nada deste género, portanto foi, estás a ver, um museu muito formal. Na mesa o Presidente da Câmara, Raquel Henriques da Silva, Manuel Bairrão Leiro na plateia, e eu tive que... Que nervos! Levei escrito, porque tinha que ser na altura, citei Fernando Pessoa,
Muito bem. Eu lembro-me de dizer que um diretor não faz um museu. Um diretor e os seus técnicos é que fazem um museu. Portanto, que esperava encontrar... Nós não fazemos nada sozinhos. Temos que ter uma equipa, temos que empregar a equipa. E pronto, e correu bem. Foram 12, tive 12 anos. E depois, eu tinha o doutoramento, comecei lá atrás, mas arrumei-o na gaveta. Não é? Arrumei na gaveta porque não tive tempo. Porque eu, quando me dedico de corpo e alma, eu comecei a fazer o doutoramento, pedi uma bolsa quando no Museu de Barcelos houve coisas que me agradou menos e que eu estava com vontade de sair. E o meu marido disse, mas concorra a uma bolsa, vai fazer o doutoramento. Eu tinha boa mente. É boa ideia. E naquela altura havia, não é? Naquela altura havia bolsas. Havia. Eu não fiquei logo, nem eu, nem o... Ai, como é que se chama? Bem, não interessa. Não fiquei porque foi no tempo em que diziam que, como eu tinha emprego, não tinha bolsa. Porque em termos de percentil eu tinha 99% de percentil. E eu protestei. E no ano a seguir deram, porque não fazia Não há nenhuma parte. razão. Não havia nenhuma cláusula que dissesse se tem emprego não concorra, não é? Ou se tem emprego isto... Era uma bolsa de quê? Da FCT? Era da bolsa da FCT? Exatamente. E depois tive durante anos, porque depois entrei aqui, eu estava a terminar o doutoramento, digamos, mas entrei aqui no Alberto Sampaio, num museu cujas coleções eu não conhecia. Era impossível. 3 filhos. Marido, 3 filhos. 3 filhos, fantástico. Olá, filhos da Isabel. E 2 netos e outro a caminho, porque os meus já são... já são grandes, não é? E portanto, parei o doutoramento e retomei. Tive um problema de saúde na altura da Capital Europeia da Cultura cá, em 2012. Pedi uma licença e aí nessa altura é que eu terminei. Terminei o doutoramento, tive 17 anos para terminar o doutoramento, porque interrompi, de facto, muitos anos. Recebia todos os anos cartas da IFCT a dizer: espera-se o doutoramento. Não era assim, mas espera-se, eu nunca mais. Mas depois entreguei 1000 páginas, portanto... à vontade, chega perfeitamente. Olha, então agora vamos falar um bocadinho do complexo museológico, digamos, que tu diriges, porque na realidade, quando eu te apresentei, eu disse 3 coisas. Disse o Museu de Alberto Sampaio, disse o Paço dos Duques de Bragança e disse o Castelo de Guimarães. Portanto, o que é que eu te queria que tu fizesses? Para já, um pequeno sumário do que é cada um. E depois, como é que eles se juntam todos num complexo e quando? E descrever, quer dizer, o que é que acontece, o tipo de coleções, um bocadinho da sua história, etc. E depois vamos para a parte simbólica, que eu também acho importante as pessoas perceberem. Tá? Deixa-me dizer, isto não estava unido. Quando houve a crise em Portugal, resolveram... A crise de 2011. A crise financeira. Exatamente, foi a crise financeira, resolveram que juntavam um diretor para estes espaços. Poupavam dinheiro. Poupavam dinheiro, o que não é bom. O Museu Alberto Sampaio, que é um museu de arte sacra, que elogia um historiador notável, o Alberto Sampaio, ainda hoje contemporâneo no seu pensamento, muito contemporâneo no seu pensamento, com uma coleção de arte sacra. Temos 12 tesouros nacionais, portanto um museu com uma qualidade de coleções muito grande. Notável. Uma coleção de ourivesaria que é exemplar no país, não digo de forma nenhuma que é a melhor, mas é uma das melhores coleções de ourivesaria. É, como dizia a anterior diretora, a doutora Manuela Alcântara, é um pequeno grande museu. Não é muito grande, mas tem coleções muito boas. Eu gosto de pequenos museus, sabes? Eu acho que os pequenos museus têm já um charme incrível e depois têm uma possibilidade até que os outros grandes não têm. Às vezes de fazer coisas, sabes? Sabes quem concorda contigo? Quem? O José Saramago. O José Saramago. Diz que o Museu de Alberto Sampaio é um dos mais belos museus que conhece. Outros, estou a citar de cor, outros terão riquezas mais famosas, de linhagens superiores, mas aquele tem uma sintonia entre o espaço e o que guarda. É
fabuloso. Isto é em viagem em Portugal. Traz-nos muitos espanhóis ao museu. Alguns dizem obrigada, gracias, Saramago. Gracias, Saramago. Porque os espanhóis conhecem através do livro e depois vão ver, têm curiosidade. Fazem a viagem a Portugal a partir do livro dele e vão visitar o museu, que é uma pequena joia, de facto, é um museu fantástico. Foi muito bom, porque eu, no fundo, fui ter a museus, que era o Museu de Leiria, tinha sido criado em 69, mas teve fechado muito tempo, portanto foi uma refundação. O Museu de Alberto Sampaio teve sempre diretoras muito boas, diretores muito bons, desde o primeiro, o Alfredo Guimarães, passando pela doutora Maria Emília, de quem já falamos, esteve a Maria João Vasconcelos também, foi para o Soares. A Maria João Vasconcelos também passou por aí. Não como a doutora Maria Emília, Amaral Teixeira, não é? Depois foi para o Soares dos... Eu é que não, eu não fui ter ao Soares dos Reis. Ainda. Portanto, é um museu fantástico, que merece um diretor. Para mim é uma dor de alma. Ou seja, tu estás a dizer, merece um diretor autónomo, separado do Paço e do Castelo. Exatamente. São coisas completamente diferentes. É um museu notável, com uma equipa muito boa, um serviço educativo que a colega que estava à frente do serviço educativo, a Rosa Maria Saavedra, já se reformou, que é uma amiga, e que formou duas jovens professoras que entraram com o Augusto Santos Silva, quando ele era Ministro da Educação, com professores com horário zero, que foram ter aos museus, e tivemos Exato. E nós tivemos uma sorte, são duas fantásticas professoras que estão, que entraram no quadro do museu, têm um serviço educativo consistente ao longo dos anos, e portanto para mim é uma dor de alma. Ainda hoje falei com a Sónia, ligou-me 2 vezes, eu já disse, hoje já chega, hoje não aceito. Mas quer dizer, depende um bocado, a Isabel, da maneira como tu geres as coisas, porque tu, na tua cabeça, continua a ser 3 coisas diferentes, o que vai acontecer não é? Quer dizer... Continua. A equipa, nós juntamos... Em termos de equipa, eles têm que sentir que é uma única equipa. Mas eu tenho muito cuidado, até porque são museus diferentes. Falando em museus, deixa-me dizer, no Alberto Sampaio nós temos 75 mil visitantes ano. No Paço dos Duques nós temos, se não houvesse a pandemia, chegaríamos aos 500 mil. Não é? E, portanto, dos museus mais visitados do país. Um dos museus mais visitados. Temos, só para te dar uma ideia, somos um museu que mais visitas escolares recebe, entre 40 a 60 mil por ano. E o Paço dos Duques e o Alberto Sampaio, 15 mil. Tu não podes olhar da mesma forma para um museu que tem um tipo de público que entra e sabe o que vai ver quando que é eclético, que é... Exatamente. E sabe ao que vai, estás a ver? E um que vem para ver... Aqui nasceu Portugal, basicamente. Exatamente, é diferente. Não quer dizer que este museu, que este museu... Com certeza, ninguém está... Não tenha coleções muito boas e essas de primeira água, não é? Já para não falar no edifício que eu quando entrei... Que é extraordinário. Pois, mas que pensava o que muita gente pensa, que isso é tudo uma invenção do salazarismo, não é? Mas não é, não. Não é. Retifica já isso, põe lá aqui tudo em cima da mesa, como deve ser. Repõe lá a verdade. Teve um arquiteto, o Rogério de Azevedo, que foi o primeiro arquiteto que aqui esteve, bastante bom. Ele soube ler o que nós hoje chamamos de fazer... Estamos a falar que data? Dá-nos datas. Estamos a falar, tens toda a razão, portanto, o Paço dos Duques foi criado... Vamos ao princípio. Exatamente, por volta de 1420, quando casa o Dom Afonso com a Dona Constança de Noronha, segundo casamento dele. Ele tem que, no contrato nupcial, dito em termos atuais, ele dá a casa e ela dá o recheio, não é? Portanto, ele manda fazer esta casa. Não temos a certeza se ele concluiu a obra, temos dúvidas relativamente à fachada principal que as pessoas veem, temos dúvidas. Mas, portanto, um edifício criado de raiz por um filho bastardo que tinha que mostrar a magnificência no que constrói. O Rogério de Azevedo, em 1600, depois os Braganças, quando Dom João II é rei,
não quer os Braganças por perto, enfim, não vale a pena estar a contar a história, e manda decapitar o Dom Fernando II, terceiro Duque de Bragança, e o outro, Marquês de Montemor, o irmão, foge para a Espanha, senão também seria decapitado. A partir dessa altura, o passo, estamos a falar em 1483, o passo perde, porque os Braganças vão para a Espanha, não é? Mesmo os filhos é confiscado, não é o passo? Passa para a coroa, real. O Dom João II vem cá tomar, digamos, marcar, não é? Tomar posse. Sabemos que pelo menos uma vinda dele a Guimarães, e portanto aos seus domínios. Em 1666 temos um documento da Câmara que nos dá conta de que ele já está em ruína, e há a intenção por parte dos monges capuchos de tirar a pedra, desfazer. E típico de Vimaranense, escrevem ao rei e dizem, não, o passo onde nasceu Afonso Henriques, que não é verdade, o Afonso Henriques não nasceu aqui, onde nasceu Afonso Henriques, que vem gente de fora para visitar. Repara, nós temos a ideia que o turismo é século XIX e que o grande turismo é agora. Não, claro, não, o turismo religioso é muito mais antigo, não é? E este não é religioso. Não era religioso, já era de visita, não é? Glorificação da nacionalidade, não é? Mas repara, não, são estrangeiros. Em 1400, a primeira visita de um estrangeiro ao passo, em 1465, está cá o Dom Fernando, que é o Barão de Rosmital, de que temos, ele fez, como era costume, gente das elites nobres, fez um caderno de viagem, que está em alemão, no alemão arcaico, mas foi traduzido para português, parte dele, se a memória não me falha, pelo Joaquim Vasconcelos, não é? Que estava casado com a Carolina Michaelis, se a memória não me falha. Claro. E, portanto, repara, já em 1465 tinha, porque ia a caminho da Terra Santa e passa por Guimarães. Olha, é uma boa descrição do património natural. Por onde ele vai passando, este Barão de Rosmital vai dizendo o que vê. E tu lês descrições de animais que eu não percebo que animais é que ele está a falar. Sim, tem florestas nativas que já não existem, porque agora é quase tudo agricultura. Ele faz então percurso de Portugal, e quer em Portugal, quer em Espanha, ele vai passando, descreve o que encontra e que é diferente, não é? Lá da Alemanha. Mas ainda antes de explicares a questão, depois da história do palácio e as ruínas e depois os fados e não sei o quê, porque Guimarães? Quer dizer, os Bragança tinham Vila Viçosa, não é? Ou não, ainda não? Não, ainda não. Vamos lá aqui se eu te contar a história, vamos demorar aqui muito tempo. Mas tipo em três linhas, mas pelo menos para perceber porque Guimarães. A importância da casa era Guimarães. Quando os Braganças fogem, têm que ir para a Espanha, quando com Dom Manuel, em 1495, eles voltam, não é? E voltam com tudo o que têm, vão para Vila Viçosa, não vêm para aqui. Vão para Vila Viçosa, exatamente. Vão para Vila Viçosa, portanto, não vêm para aqui. Portanto, esta casa deles, que continua a ser deles, perde completamente a importância. Perde estatuto, claro. Sim. E depois constroem Vila Viçosa a partir de 1500, se a memória não me falha, portanto, é para lá, porque eles vêm em 1495, sabe? Para lá que eles voltam, e isto aqui fica abandonado. Não perde a terra, Guimarães não perde estatuto, porque vem de longe, não é? Claro. Aqui se continua a dizer que nasceu o primeiro rei, não sabemos se ele nasceu em Guimarães ou não. Agora, mas quando é que começa esse mito a propagar-se? Não sabemos se é verdade ou não, mas quando é que começa? 15, 16. Logo aí, eu pensei que fosse uma do século XIX. Não, vem muito de trás. Tu tens estrangeiros no século XVIII que vêm, eu fiz o levantamento dos que passam por Guimarães, o primeiro no século XV, e eles já vêm porque é a terra onde nasceu o primeiro rei português. Portanto, não é uma coisa... digamos, o que o Estado Novo soube agarrar é nestes símbolos que já tinham poder, já estavam consolidados, digamos. Exatamente. Isso não é de agora, não é de agora, sem dúvida. E soube aproveitar-se, não é? Então estavam em ruínas, os frades querem as pedras, e o que é que acontece? Os guimaranenses não deixam, mantém-se em ruína. O Dom José de Bragança, que foi arcebispo de Braga,
zangou-se com os de Braga. E para onde é que ele vem quando se zanga com os de Braga? Vem para Guimarães, que há uma rivalidade enorme entre Braga e Guimarães. Pois é. Para mim, eu sou do Porto, são duas cidades fantásticas. São Acho que a incríveis, rivalidade lindas. as duas muito boas. É ridícula a rivalidade, não é? Quer dizer, mas acontece. Tem piada quando é da boca para fora, estás a ver? Dizer, Sim, isto claro. e aquilo, portanto, quando são pessoas ou no que futebol, se gostam, tem graça quando é no futebol, tá? O no Sporting futebol Braga tem graça. Não tem graça, sabes porquê? Porque tem dado confusões entre claques e assim, não. Agora, por exemplo, eu tinha duas colegas no Alberto Sampaio, uma agora está a trabalhar no Porto e a outra está mais longe, e uma é de Guimarães e a outra era de Braga, e elas, quando, imagina, ganhava o Clube de Braga, sabia, ou ganhava o Vitória, de Braga sabia que ia encontrar no computador, então lá está, vencemos, somos os maiores. Mas isto é brincadeira, isto é giro, não é? Sim, isto é criancice, claro. As suas origens. Isso é giro. Agora, quando dá outras confusões, não, quando dá outras confusões, sobretudo políticas e não sei o quê, toma lá, dá cá, estes não querem, estes não querem, bem, é um horror. Tira o outro para dar ao outro, etc. Mas, ok, então continuamos na história do passo. E depois, do passo. Depois, houve o Alfredo Guimarães, que foi diretor do Museu de Alberto Sampaio, faz uma campanha enorme, ele era um salazarista convicto, e faz uma campanha enorme para que seja recuperado o Paço dos Duques. Já estava a ser recuperado... Estamos quando? Agora passamos para o século XX rapidamente, em 28, 1928, sim. 28. 1928 está a ser recuperado o Alberto Sampaio. É recuperada, porque eu ainda não te falei, tem outro monumento nacional, que é a Igreja de São Miguel, onde se diz que foi batizado Afonso Henriques, só que a igreja não estava construída quando Afonso Henriques nasceu. Mas enfim. Ali. E é do século bem antiga, não é? Então, se o homem nasceu, tinha que ser batizado em algum sítio, portanto, tinha que se inventar um sítio onde ele fosse batizado, imagino eu, não é? Pois, e a igreja merece os nossos cuidados, mas provavelmente não foi lá. E tem o castelo, não é? Portanto, as obras no castelo também são antes. E como é que ele desperta o interesse de Lisboa pela salvaguarda do Paço dos Duques? Um dia escreve, ainda não havia a polícia política, não me lembro o nome, mas era antes disso, escreve. Repara, estamos em 1928, 20 e tal, 30, por aí, escreve. Vândalos comunistas partiram os vidros do Paço dos Duques. As autoridades locais não ligam nenhuma. Queira Vossa Excelência tomar providência. Imagina naquela época. Isto seria já 30. Um ataque aos símbolos da nacionalidade, não é? Feita por comunistas, se calhar a mando da União Soviética, na altura. Vândalos comunistas. Exatamente. Sim. Exatamente. E porque então não foi nada, portanto, pois claro, eu percebo, que era o pretexto. Vem um inspetor, de Lisboa até Guimarães para saber o que se passa. E como é que eu sei o que se passa? Pelos livros de correspondência, porque nós também, só para que as pessoas tenham noção, o Alberto Sampaio abriu ao público sem casa de banho. Não havia máquina de escrever, nem luz. E, portanto, havia livros manuscritos que ficava com o que se tinha mandado. E, portanto, é por estes livros manuscritos do que tinham enviado. Entradas e saídas, não é? Entradas e saídas de correspondência e tudo isso, transcrição. Correspondência, exatamente. E diz, foi embora o senhor inspetor, tal, tendo chegado à conclusão que um grupo de jovens dali à volta andaram a partir os vidros. Portanto, dos vândalos comunistas, chegamos a jovens... Éramos as jovens adolescentes. Mas foi a forma... Exatamente. Mas foi a forma dele... Mas foi a forma de chamar Lisboa a atenção, não é? Chamar a atenção de Lisboa. Exatamente. Ele era perito nessas E depois o que é que segue? Então vamos lá pensar, não é? O que é que vamos fazer aqui? Vem o arquiteto Rogério Azevedo, portanto o Alfredo Guimarães acompanha dando documentação, pesquisando documentação e com quem aqui trabalhava nos arquivos. Estás a ver a importância das bibliotecas e dos arquivos? Claro, sem dúvida. É? Sem dúvida. E, portanto, procura documentação. O Rogério Azevedo faz uma coisa que hoje faz uma arqueologia da arquitetura. Não há muita documentação, ele olha para as paredes, elas não estão rebocadas, como vês,
e ele consegue perceber como é que era, o que é que foi alterado, e mantém cotas, põe cimento nos pavimentos, porque na altura era era mas mantém as cotas, E portanto, eu hoje, um dia que cá venhas, tenho muito gosto, eu estou nos aposentos privativos do Paço dos Duques, são os nossos gabinetes. E é fácil perceber como era a lógica de distribuição de espaços. E eu não tenho dúvida que temos o Paço, um dos espaços medievais mais bem conservados. Porquê? Porque nós temos granito, como se pode ver aqui atrás de mim. Claro, como se vê atrás de ti. O Paço São Manuel em Évora, que era em tijolo. Mas esse é outro dos mitos. Ok, vamos lá aqui listar. Temos o Aqui Nasceu Portugal, que já desmistificámos, portanto as pessoas fazem favor, nunca mais repitam coisas que a gente não tem a certeza, portanto não sabemos, número 1, ponto final. Depois temos esta questão do castelo foi inventado pelo Salazar, é mentira, o paço ou o castelo? O castelo. As duas coisas, o castelo. Sim. Portanto, não é verdade. O arquiteto teve muito cuidado com a estratigrafia arquitetónica e com as diferentes camadas históricas. Pois. Sem dúvida, não houve escavações hoje, não se fariam nenhum tipo de obras aqui sem escavações. Agora, também dizer é tudo original, não é. Quando o Rogério de Azevedo aqui chegou, isto Mas o que é original numa coisa que é do século XV? Desculpa lá, quer dizer, o que é o original? É o quê? O que estava na altura em que foi construído? Isso já passou a todas essas ideias. O original é precisamente este palimpsesto, não é? Quer dizer... E esta função. Eu costumo contar, quando se fala, eu costumo contar uma história que é assim, há uma faca que está na nossa família há 5 gerações. Mudámos-lhe 3 vezes o cabo e 5 a lâmina. Portanto, da faca já não tens nada. Mas ao longo daqueles anos todos tiveste aquela faca que teve sempre a função de cortar. E que ou mudavas uma coisa ou mudavas outra, mantinha a função. E portanto os edifícios, ao longo das épocas, os edifícios, os jardins, os objetos, as pessoas, quer dizer, são o que é o património? Na realidade é o somatório destas vivências todas. E eu detesto quando as pessoas usam a palavra original ou autêntico, também é outra palavra que eu acho que não vem nada a propósito. Porque na realidade significa o quê? Significa um momento, como é que se pode? Não é possível encapsular. Até os próprios atentados, não é? São de certa forma, ou pelo menos o cimento, por exemplo, eram os tempos da altura, não é? Claro que a gente agora pode decidir, queremos, não queremos, com certeza, tiramos, não tiramos, desde que seja feito com estudo, fundamentação, e com esse entender dessas camadas. Não faz sentido falar em autêntico, quer dizer, não estás de acordo? Estou, assim. Ele o que encontrou não mexido, digamos assim, sem pavimentos, mas com as janelas, com as portas, ele manteve. A fachada principal, ele, por motivos, portanto não vou estar aqui a explicar, ele sabia que ela tinha que ter 3 pisos, ou na parte de cima uma ligação e não fechado. E ele queria, e o que ele encontra quando cá chega é só o piso 0, e aí acrescenta mais 2 pisos. Quando tu olhas para o Paço dos Duques atual, tem pouco de original, ok? Mas depois, quando isto é um quadrilátero, a parte de trás tens um paço medieval intacto. Mas lá está, é isso que tem que ser explicado. É isso que tem que ser explicado por vocês. Há uma parte que é acrescento, que é a parte da frente, e há uma parte de trás, que é esta onde eu estou, que é original. E, portanto, a minha ideia, e estou à espera que o Plano de Recuperação e Resiliência nos possa, e sei que há dinheiro para aqui, é podermos contar a história a 2 níveis. Uma história que é como é que se vivia no século XV nesta casa. Com certeza, sim. Porque não vamos ter só as paredes, mas sabemos onde era o quarto do Duque, conseguimos perceber os espaços, ligações, onde era a aula ou sala grande. E podes fazer digital, Isabel, podes fazer digital, realidade aumentada, todas essas coisas agora. Exatamente. E depois, o que é o Paço hoje em dia, que é um museu de artes decorativas? Nós não temos uma única peça do século XV, nada. O Paço foi, já pelo arquiteto Luís Benavente, também outro bom arquiteto dos monumentos nacionais, foi num documento com muita piada, foi mobilado, não é? Foi mobilado como se de uma casa se tratasse.
Todos os palácios nacionais, quer dizer, aquilo foi tudo trocas e baldrocas, agora aquele vai para ali, aquilo vai para Sintra, estava tudo ali nas necessidades e na ajuda e foi sendo distribuído consoante as épocas, não é? Isso é a tese da Maria de Jesus Monge, eu acho que isso é o estudo que a Maria de Jesus Monge tem andado a fazer, que é um estudo muito importante da intervenção do Raulino enfim, no decor dos palácios nacionais e na organização. E também, sim, nos diversos palácios, as pessoas, os técnicos que estão no momento, estão preocupados não é em dizer que aquilo sempre foi assim, não é? Como, por exemplo, em Sintra ou na Pena, é dizer, no tempo do Dom Fernando, aquela sala era assim, imagina. Mas lá está, voltamos à estratigrafia, Isabel, voltamos à estratigrafia. Até essa história do baralha e volta a dar, de acordo com uma ideologia, com uma certa ideia de país que existia na época, é uma história que merece ser contada, que faz parte, quer dizer, não pode ser de maneira nenhuma escamoteada e deve ser até problematizada, eu acho, não é? Quer dizer, como é que isto foi feito, quais foram as razões, porque é que isto era assim e será que ainda hoje não é um bocadinho, esse género, não é? Quer dizer, de coisas que eu acho que é muito importante atualizar o património. Quem atirar a primeira pedra pode-lhe cair em cima, porque nós todos, na nossa época, deixamos a nossa marca. Como eu estava a dizer, há modas. São modas, não passam de modas, não é? Olha, aqui fica então, olha, aqui já está como é que eu ia dizer, um desmantelar completo dos mitos da nossa Portugalidade. Não podia ser melhor o pretexto e o sítio e o local, e um convite para, com este novo olhar, visitar Guimarães. Visitar o Paço, visitar o Castelo e visitar essa joia da museologia portuguesa, já dizia Saramago, e nós subscrevemos, que é o Museu Alberto Sampaio. Mas agora ainda, antes de ir embora, Isabel, diz-me só uma coisa. Se tu tivesses todo o dinheiro do mundo, quer dizer, se fosse completamente, era assim, ó Larcão, dá cá joias, e tu tinhas o dinheiro todo, tá? O que é que tu achas que te parece importante nesta altura para implementar a missão? Bem, como tu tens 3, escolhe, olha, diz lá, onde tu quiseres. O Museu de Alberto Sampaio precisa de algumas obras, mas tem um caminho, precisa de acessibilidade, sem dúvida. Acessibilidade, bem, isso é um problema de todos nós. É um problema de todos nós. Precisa. Agora, eu, por acaso, acho uma escandaleira, Isabel. Eu acho uma escandaleira, quer dizer, muitos museus, nem sequer, a começar pelo meu, tá? Não cumprimos a lei mínima das cadeiras de rodas, quer dizer, damos umas coisas para as pessoas, umas coisinhas, umas carrinhas, umas coisinhas para as pessoas poderem. Mas quer dizer, não pensamos, temos que pensar nas pessoas todas. Quando pensamos em acessibilidade e inclusão, não podemos só pensar nas comunidades migrantes, nos pobres e não sei o quê. Temos que pensar nas pessoas também que não têm acessibilidade física, não é? Isso que é incrível, como é que a gente deixa sempre isso para trás. Monumentos é muito que são resolver, mas difíceis, que é difícil resolver os problemas, porque tens escadarias em... Não é? Eu estou a pensar, alguns se calhar... Mas para isso é que existem Para isso é que trabalhamos com bons arquitetos. Com certeza. E engenheiros que resolvem a situação. E agora, mesmo que os arquitetos e os engenheiros não consigam resolver, até a própria realidade aumentada, pelo menos permite um vislumbre. Exatamente. Pois, sim. Mas o que é que eu faria com tantos milhões era o Paço dos Duques. O Paço dos Duques fazia um novo edifício para que os nossos gabinetes, um novo edifício à parte, e não, até tenho uma ideia, mas que, portanto, que não estrague, porque o Paço dos Duques vê-se dos montes todos aqui à volta, e, portanto, não podemos construir um edifício novo que acrescentar mais essa marca, não. Portanto, a paisagem também é património, não é? A paisagem também é património. Exatamente. No Alberto Sampaio temos uma árvore classificada, que agora nós dizemos, temos 12 tesouros nacionais e mais uma de património natural, que é uma oliveira. Natural. Não é? E, sabias que Portugal é dos países dos primeiros países europeus
que teve a possibilidade de classificar árvores assim, por proposta de pessoas, de indivíduos, sabias isso? Sim, não sabia. Impressionante. É uma lei muito antiga. Portanto, quem vier a Guimarães, sim. Além de visitar o Museu Alberto Sapinto, visita o museu e conhece a nossa oliveira classificada, que é uma árvore fabulosa. Deve ser linda. Ainda por cima as oliveiras, que são muito antigas. As oliveiras é daquelas árvores centenas de anos, não é? Há uma oliveira na Grécia que é 3.000 anos, qualquer coisa assim. Pois. Olha, mas então, como não podes separar... Com os milhões todos, eu apostava no Paço dos Duques, retirando daqui os serviços, e permitindo que os visitantes entrassem no Paço, nas casas do Duque e da Duquesa, que eram separados. As casas eram separadas. Só que esse dia o coro alto. Era pelo coro alto que os dois se encontravam em segredo. Podiam passar de um lado para o outro, que ninguém sabia de que lado é que ele ou ela estava. Portanto, trazia o público cá acima. Não sei como se resolve as acessibilidades, mas também acho que, pronto, demonstrando de alguma forma, que não estou a ver, mas lá está, os arquitetos... Lá está, mas tu não és treinada para isso. Exatamente. Quer dizer, e lá está, eles têm que pensar e encontram soluções e há cada vez mais... Exatamente, nós dizemos o que gostaríamos. Nós dizemos assim, quer acessibilidade a 100%, ponto final, vá, agora pense, não é? Quer dizer... E depois podemos dizer, nem pense, que isso vai estragar uma coisa que é de século XV, não é? Exato. Portanto, tem que ser outra a solução, mas é este diálogo que é bom, não é? Esse diálogo é ótimo. Apostava nisso, um novo edifício enterrado para guardar, para nós, guardar a prata humana. Para a parte técnica, para a parte de funcionários, para a parte de gabinetes, para a parte de reservas. O bar, percebes? Sim. Visitantes. Serviço educativo, uma boa sala de serviço. Uma boa sala, pois. Uma cadeira de rodas não consegue entrar na nossa sala de serviço educativo. Pois é péssimo. Tudo isto é mau. É muito difícil. Eu acho que a tua escolha de dinheiro, gastar dinheiro é ótima, é para benefício desde logo do Paço, depois da cidade, da população de Guimarães. Olha lá, agora uma pergunta. As pessoas de Guimarães têm qual é a população? Podia ter visto, mas esqueci-me. É o quê? 100 mil? 100 mil, à volta disso. Eu espero que não esteja acarinham. Sim, a gente já vai. Se estivermos a fazer, corrijam-nos, baixo nos comentários, tá? Exatamente. O que eu posso dizer é que eu, como te disse, eu nasci no Porto, estudei no Porto, estudei em Coimbra, estudei em Lisboa, vivi em Braga, vivi em Barcelos, agora vivo em Guimarães e nunca encontrei como os guimaranenses. E depois, ao conheceres a história, não posso, que já estamos a chegar ao fim, mas ao longo dos séculos foram preservando a sua história. Pois era isso que eu te ia perguntar. Há uma devoção. A devoção é talvez forte demais, porque tem um sentido religioso. Como dizem os franceses, fierté, um orgulho. Uma fierté, exatamente. No que é seu, que eu não encontrei em mais sítio nenhum, e, portanto, eles acarinham muito os seus monumentos, a sua história. Isso nunca encontrei como é impressionante, não é? Eu também tenho essa sensação. Eu tenho essa sensação, isso é ótimo. Portanto, aqui está, meus caros amigos, 3 museus, portanto, o pacote, repare, quando vão, 3 que levam, em vez de 1, 3 espetaculares museus, num sítio absolutamente espetacular também, com toda esta lavagem cerebral que fizeram aqui hoje com a diretora, que vos explicou realmente como é que são as coisas, e não como vocês leram nos livros ou viram nas redes sociais, não é? E, portanto, fazem favor de visitar este verão, cuidado com a pandemia, mas fazem favor de visitar Guimarães com este olhar renovado. E quanto a nós, eu tenciono ir o mais rapidamente possível, está na minha lista. És convidada, já sabes. Não, o mais possível, quero ir, a sério, quero ir. E agora ainda por cima, como tudo o que me estás a dizer, porque eu, como 99% dos portugueses, fui a Guimarães quando? Na escola tinha para aí 6 anos, exato, para aí 6 ou 7 anos. E, portanto... Também eu. É isso. E, portanto, tenho agora imensa curiosidade, ainda por cima com tudo isto que contaste,
é fascinante. Eu adoro eu adoro realmente, acho que é verdadeiramente importante preservarmos estas camadas, estas vozes todas que estão entaladas nas diferentes camadas, nas pedras e não sei o quê, e portanto... Vou-te despertar então o teu interesse e dos ouvintes para outra coisa que em Guimarães, que é mudamos para o contemporâneo, que é o bairro C. A intervenção que está a ser feita em coros, com arte urbana, com... Olha, eu própria não, Guimarães está a bombar, o que eu tenho visto é isso, desde 2012, não é? Quer dizer, Guimarães era relativamente... Não? Não. Guimarães desde há séculos que está a bombar, porque 2012 é o resultado de haver guimaranenses, de haver cuidado com o património, de haver vontade de o preservar, de haver, é uma das cidades com um dos mais fortes movimentos associativos. Não é cidade, concelho. E tu tens o Cineclube, que é um cineclube fortíssimo. Gene Viseu, não é? Gene Viseu um pouco virado para a cultura, com muita animação cultural, etc. A nível de associações, eu não quero, gosto imenso de Viseu, portanto não estou aqui a dizer que Guimarães é melhor ou pior que Viseu, não, são duas belas cidades, mas o movimento associativo em Guimarães é fortíssimo. Ótimo. Depois nós estamos todos bem, trabalhamos todos em conjunto, é uma cidade com características especiais. Eu sou uma vimaranense de coração, que me perdoa a minha terra de origem, que é aliás, vê-se, Isabel, nota-se completamente. Tu então, já não te vais embora daí, ouviste? Mas, não, espero que não. Tenho cá casa, gosto da casa que temos, que é no campo. Olha, e também se come muito bem em Guimarães. Exatamente. E bebe. Mas bebe. Sim. Comer, sem dúvida. Vale por tudo. Bem, património, comida, património, tudo. Gastronomia é património. Exatamente, é cultura. É cultura. Não podíamos acabar melhor. Isabel, eu adorei esta conversa que eu tive contigo. Obrigadíssima. É um gosto estar contigo. É um prazer enorme. E ainda por cima ligeireza, porque já ninguém aguenta as tristezas. É verdade que elas existem, não é? E não podem ser esquecidas, claro. Com certeza. Exatamente. Mas também é preciso haver alguma leveza, não é? Quer dizer, porque anda tudo com... Não é? E, portanto, vamos lá respirar fundo. Não, temos de ter otimismo na vida, cuidado. Isso. Cuidado, mas otimismo na vida, respirar fundo, um dia atrás do outro, ir resolvendo os problemas e visitando Guimarães. Ok? Que sem dúvida. Fantástico. Cá estou para vos receber. Muito obrigada a todos também pela vossa atenção e cá vos espero, 2 a 15 dias, para mais um Museus em Diálogo, que não faço ideia quem é, costumo dizer quem é, mas ainda não convidei, portanto vou convidar. Aceitam-se sugestões aqui nos comentários, se quiserem. E já agora, subscrevam o canal YouTube do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, que tem vídeos absolutamente espetaculares de debates, visitas guiadas, etc. E onde a maior parte das nossas atividades agora acontece. Beijinho mais uma vez, Isabel. Adeus. Beijinho.